História do Brasil 1, texto 2, o Império Colonial Português. Gente, a respeito desse texto aqui, de cara a gente já sabe que ele está falando aqui da Câmara, do Senado da Câmara e da Misericórdia, certo? E o autor aqui ele usa a expressão que a Misericórdia e a Câmara eram pilares gêmeos, essa expressão dele, pilares gêmeos. Olha, e ele fala do Maranhão a Macau, ou seja, olha, Macau está lá na China. Então vocês têm que perceber que é uma instituição portuguesa a nível global, certo? A nível de expansão marítima global, ok? Beleza. Além desse caráter globalizante, por ser instituições que elas existiam em Portugal, né, foram criadas em Portugal especificamente para esse contexto de expansão marítima, elas não poderiam, segundo o autor, de forma alguma, elas não poderiam, a Câmara, estamos falando da Câmara, do Senado, a Misericórdia do Senado e a Câmara, essas instituições, elas eram necessárias porque de outra forma na colônia ou nas colônias os indivíduos, né, os atores, os colonos, os portugueses, os reinóis, português não, pode falar português, né? Se falar português nessa época, os reinóis, né, e os nativos, né, os autóctones daquelas regiões, eles não dariam conta de levar adiante esse processo que na verdade era um processo político, né? A Câmara e a Misericórdia, contudo, por mais que a misericórdia seja um bem, fazer o bem, né? No caso de fazer o bem, né? Aqui depois nós vamos entrar nesse detalhe, mas são instituições políticas. Então, reiterando, essas pessoas, esses autóctones, essas pessoas dessas regiões, elas não teriam como, porque Portugal estava, segundo, né, na concepção deles, estavam à frente, eles estavam levando, né, entre aspas, de novo, esse progresso, né, da modernidade. Beleza? Gente, eu estou prosseguindo aqui o texto passo a passo, de frase a frase, parágrafo por parágrafo, frase a frase. Ele diz, então ele fala o seguinte, que os portugueses, né, que esses reinóis, o texto fala português, mas a professora falou para não falar em português, então, se eu falar português, vocês entendam o reinó, exceto se eu fizer uma observação. Mas, enfim, para falar, assim, do jeito que o autor está falando, ele está dizendo que essas instituições, né, elas foram levadas para as colônias, e essas instituições, elas foram evoluindo no sentido, né, progressivo, né, de acordo com os acontecimentos. A vida cotidiana das colônias, elas fizeram essas instituições se relacionarem, né, com essas situações políticas, né, com as quais elas se deparavam nos seus dia a dias, e elas foram evoluindo, ou seja, essas instituições foram evoluindo a partir dos princípios, né, dos acontecimentos que estavam naquele cenário, entendeu? Ela tinha um modelo básico, é claro, vindo de Portugal, mas no frigir dos ovos elas se relacionavam, né, com os fatos, né, que se davam ali nas colônias. E o autor ele chama a atenção, né? Essas instituições, mais uma vez ele fala, são instituições metropolitanas. Elas são levadas, né? Porque naquela época se tinha a ideia, né? Até hoje muita gente tem, né? Que as terras aqui do Brasil, né? Elas eram meio exóticos, né? O Brasil é um pouco exótico atualmente, mas naquela época eles estavam, na concepção deles, levando uma instituição metropolitana para lugares exóticos, né? Como o Brasil, né, como, né, Maranhão e Macau, como foi dito. Bom, logo de cara ele já entra aqui naquele contexto de falar que Gilberto Freire falou que os brasileiros e os portugueses, eles favoreceram a ascensão do negro. Ele deixa isso aqui aberto, ele vai falar lá na frente, eu não vou adiantar, mas não vou adiantar assim. Na verdade, ele critica Gilberto Freire, né, porque na verdade esse texto aqui ele vai provar como a sociedade portuguesa ela era
extremamente racista, tinha uma política racista, antissemita, anti-negro, anti-tudo, só pró-portugueses. E interessante que eles até sabiam disso. Eu não sei se é nessa obra aqui, mas em outra obra, eles sabiam disso. Parece que quando eles chegam a Macau, né, eles sabiam, né, que o povo de lá, ou em Goa, parece, eles sabiam que os povos de Goa, de Macau, esses povos eles iam resistir à presença, mas eles sabiam disso. Inclusive eles falaram, tudo bem, a gente sabe disso. Mas enfim, esse é um outro assunto. Mas vamos voltar ao texto. Agora ele vai entrar aqui naquele debate de tantos vereadores para tantos juízes, tantos conselheiros, né? Mas isso aqui eu não acredito que seja relevante para a prova, né? Porque, senão vai virar a prova da tia Maricleia, né? Quantos juízes compunham, acredito, o Senado da Câmara? Acho que não, né? Basta você saber as figuras, né? Nós vamos entrar nelas um pouco mais para frente, tá bom? Basta saber que é o seguinte, esses juízes, né, tinham juízes que eles, alguns casos, né, especialmente nas colônias, é o que nós chamaríamos aqui no Brasil, na época da década de 50 e 60, chamava-se juiz calça curta. Eles não tinham, não que, essa expressão é anacrônica, hein? Só estou usando para vocês terem uma ideia, né? Eram juízes que não tinham curso em direito, eles não eram bacharéis em direito, ok? Beleza? Aí tinha a figura eles eram todos conhecidos como oficiais da Câmara, né? Aí tem a figura do escrivão e tudo mais. Tesoureiro. Tinha também a questão dos oficiais não subordinados, ou seja, oficiais subordinados, eles não tinham direito de voto, mas eles eram considerados oficiais do mesmo jeito, oficiais, né, desse serviço régio, né, na figura da Câmara. Mais uma figura, era a figura dos almotacéis. Gente, eu procurei também no dicionário, essa figura almotacel, ela é o cara que era encarregado de fazer a aplicação exata dos pesos, das medidas, da taxação e da distribuição dos gêneros alimentícios. Ele era uma espécie de expert, né, nesse ramo aí, né, tipo um cientista dos pesos e das medidas, da taxação, distribuição, ligado com o gênero alimentício, beleza? Cientista também é meio forte, né? Mas tudo bem, vocês entenderam. Também tinha a figura dos juízes dos órfãos, né? Que ele cuidava aí do caso, né? Dos órfãos, né? Das viúvas e tal. A figura do alferes, né? Que era o porta-bandeira. Tinha o cargo de porteiro também, o porteiro da Câmara, né, que tem hoje, né, lá, o porteiro da Câmara ganha um absurdo, né, mas naquela época eu não sei. Enfim, tinha o cargo de porteiro também. O arquivista, né, é muito interessante, é próprio isso, né, porque toda instituição tem um arquivista, e o carcereiro, com certeza. Tinha a figura do vereador de obras, que ele na verdade era uma espécie de encarregado das obras públicas. É um cargo que tem bem... Hoje, a Câmara que temos hoje, né, o sistema político que nós temos hoje é uma espécie de evolução distorcida, lenta ou retardada, né, ou similar, tanto faz, depende do olho que você olha. Mas é bem parecido, né, com esse sistema que tinha no século XVI, ok? Aqui ele fala da figura dos vereadores e dos juízes ordinários. Olha, não é que o cara é um ordinário, não. O ordinário é porque fazia parte do sistema de ordenamento jurídico, entendeu? Só para constar. Então, esses juízes, a maioria deles, eles não recebiam salários. Alguns recebiam alguma coisinha, mas nós vamos entrar nesse detalhe aí. Parece que 500 mil. Vamos ver, continuar o texto aqui. Bom, aí você pergunta assim, mas então qual que é a vantagem de ser um juiz ordinário, além de ser ordinário? Qual que é a vantagem? A vantagem era que esses juízes eles gozavam de privilégios, que esses privilégios eles superavam no prato da balança, acabavam superando aí a questão de receber salário, porque para ser um juiz ele já tinha que ser um branco reinol português, né? Ele já tinha que ser abastado, ele já tinha que ser homem bom e tinha que ser um monte de coisas, né? Então, obviamente ele tinha dinheiro, e dinheiro não era o problema para ele. O que ele queria mesmo era gozar
das vantagens que se tem. Hoje em dia nós usamos a expressão prerrogativas, eu não sei se naquela época usava, mas hoje em dia nós usamos a expressão prerrogativa para, né, referenciar a esses benefícios que são inerentes a quem exerce, a pessoa que ocupa esse cargo, ok? Bom, a questão da votação é aquela questão, né? A votação ela era realizada de 3 em 3 anos, sob a superintendência de um juiz da coroa. Mas também tinha votação anual, que ela era realizada no final de cada ano, né? No dia 31 de dezembro, lembra? O que acontecia? Eles escolhiam uma pessoa, especificamente um rapaz, porque as mulheres não entravam nesse processo, né? Ó que preconceito. O que acontece? Eles iam para a rua, eles tinham um saquinho lá com os nomes dos candidatos a serem eleitos, e o que eles faziam? Eles saíam da Câmara, abordavam uma pessoa aleatoriamente na rua. Ó, esse aleatoriamente aí fica por conta da escrita, né? Porque a gente eu até imagino no Brasil, né? De 1500, no século XVI, esse cara essa pessoa ser escolhida aleatoriamente. Mas tudo bem, vamos acreditar. Vocês acreditam em bicho-papão? Mas na prova tem que constar que o cara era aleatório, escolhido aleatoriamente, viu? Conspirações à parte. Isso aqui não é contrafactual. Nós estamos estudando para a prova, ok? Aqui com relação às listas trienais, lembra que eu falei que existia uma votação trienal? O que acontece? Ela era feita pelos representantes, aqui, esses homens bons aí que a gente lembra bem, homens bons. Se você quiser, pode pesquisar a parte aí, essa figura, né? Quem eram esses homens bons? Né? É que eu já acabei de falar, tudo que eu já falei, não vou ficar repetindo. Homem bom, não é que ele era bonzinho, não. Ele era bom porque ele tinha dinheiro, ele era bom porque ele era branco, ele era bom porque ele era português, ele era bom porque representava os interesses da coroa, ele era bom porque era bom em palavras, ações, gestos e atitudes, né? Era porque não tinha ficha criminal, seria hoje, né? Não tinha uma língua de vaca, e por aí vai. E um detalhe pequenininho, né? Tinha que ter muito dinheiro, beleza? Detalhe, né? Para completar, somente esses homens bons, eles estavam habilitados a votar. Então escolhia, dentro da Câmara, escolhiam 6. Olha, essa questão da numeração da Câmara vai variar, porque em cada colônia, né? Quando fala assim, a Câmara, mas está falando Câmara da onde? Do Brasil ou de Goa? Do Brasil ou de Macau? Entendeu? Então vamos falar assim, existia uma média entre 20, 30 e até 60. E essas médias, elas mudavam com o tempo, entendeu? Então, dentro desse universo de 20, entre 20 e 60 dá 40, 20 e 60, 20 mais 60 dá 80, dividido por 2 dá 40, beleza? Então o que vai acontecer? Nessa média de 40, a nível global, tiravam 6, porque 6 eu não sei. Tiravam 6, esses 6 escolhiam essa lista trienal e ela era enviada para a coroa. O autor usa a expressão aqui, escrutínio, né? Vocês devem ter lido, quem leu o texto, ele usa essa expressão escrutínio. Caramba, o escrutínio, né, referente ao processo de votação, se você pode entender o seguinte, que o juiz fazia, o texto diz, o juiz fazia um escrutínio, na verdade, ele fazia um exame minucioso. O que é escrutínio? Um exame minucioso, para saber se o cara não era... Primeiro, né? Negro ele não era, eu tinha que olhava para ver se o cara era preto, o cara não era preto. Olhar para ver se o cara não tinha sangue judeu. Aí isso demorava mais um pouquinho. Então, eles faziam uma pesquisa, uma investigação que chegava até as origens do cara lá. Avô, avó, tataravô, tataravó, não sei das quantas, tudo que eles tinham, documentação e informações para verificar, ter certeza absoluta que o cara não era mouro, né? Mouro, vocês sabem quem são, né? Aquele pessoal que é lá do norte da África, alguns têm até origem berbere, né? Lá bem em cima lá do norte da África, para lá do Egito, e com a questão da conotação também do islamismo. Mas não especificamente esses indivíduos que são residentes do norte da África, né? Mas esses indivíduos árabes, berberes árabes, que conquistaram aquela parte da Península Ibérica. Lembra que eles tinham avançado ali
e já estavam chegando já perto da Espanha, que na verdade não era Espanha, né? Era Reino de Castela, Aragão, tá? Portugal, entendeu? Então essa expressão. Então, voltando, né? Isso aqui é só um parênteses, a gente voltando. Por que que tinha por que que tinha toda essa pesquisa, né? Para que garantisse que somente os portugueses, descendentes de portugueses, cristãos velhos, consequentemente, nenhum pagão e nenhum infiel pudesse trabalhar nessa casa que é a Câmara. Beleza? Também tinha a questão do laço de sangue do interesse. Por quê? Porque mais lá na frente, não tem como, né? O texto ele é fluido. Então veja bem, por que o interesse de sangue e de parentesco? Para não acontecer de virar uma oligarquia particular, entendeu? Essa coroa é esperta, viu? Para não acontecer de virar essa oligarquia particular, assim, eles representarem os próprios interesses e não os interesses da coroa. Entendeste? Bom, todas as classes sociais, exceto a dos escravos, né, todas as classes que eram que não estavam sob o esquema da servidão, elas tinham representações, entendeu? Então cada classe enviava o seu representante, de forma que haviam 12 representantes das classes de cada uma das classes, ok? Classe, né, dos carpinteiros, sapateiro, artesão, cara que trabalha com couro, não vai cobrar o nome disso aí, né? Enfim, mas cada um desses grupos, desses setores sociais, eles tinham seus representantes na Câmara, entendeu? E a votação, ela servia para eleger esses indivíduos. Quem elegia esses indivíduos? Os homens bons. Olha como é que eles são bonzinhos. Detalhe, em Lisboa, no Porto e em algumas outras cidades que o autor não diz, a gente vai ter que pesquisar, não era 12, era 24. Então, né, aqui no Brasil, né, no Brasil colônia, que não é Brasil, né, que não tinham portugueses, são alienígenas, né, não sei como é que a professora quer que fala isso, ou seja, o livro fala Brasil e o livro fala portugueses, mas nesse Brasil do século XVI, tinha os 12 representantes, chamado os 12 do povo, entendeu? É isso que ela quer que guarda, os 12 do povo. E em Portugal, em Lisboa, Porto, em outras cidades, que eles não dizem qual, os 24 do povo, beleza? Esses indivíduos, essas pessoas que eram eleitos pelos representantes do povo, o nome deles ia para a Câmara, esses representantes do povo, e eles eram chamados de mestres, né? Hoje seria mestres, no texto está mestres, mas seria hoje mestres. Bom, desses 12 que os segmentos sociais escolhiam, né? O segmento social escolheu 12. Esses 12 escolhiam 4 entre eles para representar os interesses da classe, ok? Então esses 4, eles eram chamados de procuradores. Então se cair perguntando quem eram os procuradores do povo, você já vai saber que esses procuradores do povo eram aqueles 4 eleitos pelos 12, que foram eleitos pelas classes sociais. Ok? E é óbvio, né? A finalidade de tudo isso era representarem essas classes diante do Conselho Municipal. Beleza? Eles tinham um interesse que nós chamamos hoje de interesse de presença e interesse de voto, né? Interesse de fala. Antigamente, e quem estuda antropologia sabe muito bem do que eu estou falando. Em algumas sociedades que, entre aspas, né, consideradas primitivas pelo eurocentrismo, né, pelos etnocentristas lá antes, né, de surgirem os primeiros antropólogos, as sociedades, né, baseadas geralmente nos anciãos, não, isso aqui é anacronismo, é só para lembrar que em algumas sociedades
quando a tribo se reunia, especificamente nas tribos indígenas ou nativas da África, por exemplo, nem todos tinham direito de fala. Muitos tinham o privilégio de sentarem-se no mesmo toco de madeira que o líder do grupo tribal, mas só para ouvir. Não tinham direito de fala. Bom, né, isso aqui é só uma caricatura do que nós estamos tratando aqui. O que nós estamos tratando aqui é uma coisa parecida, só que, poxa, é moderna, é uma coisa, né, a outro nível. Na Câmara, essas pessoas elas tinham direito de fala e tinham direito de voto. Ou seja, elas tinham um poder de fato. Beleza? Não eram apenas participantes, como naquelas tribos autóctones. Ó, anacronismo, hein? Cuidado. Interessante, esses quatro, além de terem essa participação, além de terem poder de fala, além de terem poder de voto, eles também regulamentavam como seria a vida profissional e o preço que os artífices cobrariam pelos seus trabalhos. Eles determinavam, né, quem estudou medieval direitinho vai lembrar que teve uma época, no finalzinho do período que nós chamamos aí, que vai até o século XV, mas por volta de 1300, entre de para cá, de 1300 até 1500, ou seja, do século XV ao século XVI, o começo do século XVI, as instituições monárquicas, elas começaram a instituir o preço ou seja, colocar preço no trabalho do artífice, do artesão. E isso irritou muita gente. Por isso que houveram muitas insurreições em todos os países da Europa, nesse pedacinho aí que eu falei, entre 14 e 16. Mas isso também não é assunto da aula. Só para vocês terem uma ideia que essa prática é uma prática recorrente, né? Ou seja, vamos taxar, por mais representantes que eles fossem dos artesãos, né? Eles estavam também representando os interesses de quem? Né, os da coroa e, veladamente, os deles próprios, não é isso? Não é isso? Só que a gente não... Isso aí não é contrafactual. É só para saber como que você pode ter uma visão holística do que realmente estava acontecendo aqui no Brasil nesse momento. Beleza? Então tá bom. Aqui ele fala o seguinte, né, que as guildas elas eram representadas por bandeiras, né? Quem lembra ainda, né, daquelas procissões de Roma, da Igreja Católica, assim, vindo de lá para cá, e aqui no Brasil também, né? As instituições elas faziam aquelas bandeiras, né, colocavam em cima de um mastro e saia carregando aquela porcaria pelo meio da rua como forma de representar. Porcaria não, brincadeira. É porcaria assim. É ou não é, Marcelo? Se decide. Então é o seguinte, eles saíam levando aquela bandeira. Tá bonitinho agora? Então tá bom. E saíam levando aquela bandeira para representar, para dizer que eles pertenciam a uma determinada classe social. Beleza? E para se fazer representar. Bom, tá bom. Aqui ele vai entrar na decoração da bandeira, pelo amor de Deus, né? Vai cair na prova isso não, né? Bom, só tem um detalhe, né? Que na bandeira geralmente tinha a foto do santo que era o patrono, né? Patrono vem do espanhol, que quer dizer, né? O padroeiro. E isso aí é muito interessante, né? Porque cada padroeiro cada ofício tinha o seu padroeiro, né? Interessante, e a igreja, ela colocou um padroeiro para cada função. E essas corporações, elas vieram das corporações de ofício, das antigas guildas que existiam na Idade Média. Também não está no texto, não. Isso aqui está grátis, não estou cobrando nada por isso, não, viu? Mas enfim, aí é que mora o ó do Borogodó, né? Havia uma representatividade religiosa dentro do segmento político. Só que as pessoas elas não tinham noção disso ainda, né? É como nós temos mais noção do que acontecia na Idade Média do que os próprios que viviam na Idade Média. Não é verdade? Porque nós temos uma visão holística através de todas as obras que foram produzidas. Não vamos entrar aqui na questão da contrafactualidade não, mas a questão é que essas corporações tinham os seus santos, né, representantes, o que indica o dedo mindinho, né, o finger da igreja dentro das corporações de ofício. Beleza? Então tá bom. Bom, tem aquela questão também. Desses quatro, lembra? As corporações... elas escolhiam 12, os 12 escolhiam 4 e os 4 escolhiam 1, ainda não foi dito. Marcelo, por que você não falou? Estou falando agora, presta atenção, você está prestando atenção no que eu estou falando? Presta bem atenção. Esse 1, ele era considerado o cabeça, tá vendo? Daí que vem a expressão o cabeça.
Quando alguém fala assim, pô, aquele cara lá é o cabeça da empresa, é ele mesmo, porque ele é o suprassumo, ou seja, ele é o único, o representante mor, apesar de que não existe, essa expressão não está no texto, né? Eu estou usando ela como licença poética. Então ele era o representante das guildas, das classes sociais dentro da Câmara, beleza? Ele era o cara, né? É o cara, beleza. Ah, e detalhe, ele era também conhecido como o juiz do povo, entendeu? Aqui na colônia, esse juiz do povo, o maioral, era o cara, que eu acabei de dizer, ele tinha a obrigação de representar os interesses das classes, como eu já disse um monte de vezes aqui, frente à Câmara. Mas lá em Portugal, ele tinha que representar os interesses da coroa. Entendeu? Aqui aqui no Brasil, aqui na colônia, representava os interesses das corporações frente à Câmara. Lá, ele representava o interesse da Câmara frente à coroa. A coisa era diferente, viu? Para não complicar aí alhos com bugalhos. Reunião na Câmara, quarta e sábado. Pronto, chega. Tem muita gente perguntando aqui, mas quantas vezes eles se reuniam por semana? Agora, atualmente, né, no Brasil, né, o Brasil atual, a gente se reúne uma vez, na segunda-feira em alguns casos, em algumas regiões, outros na quarta, enfim. No Brasil se reunia de 3 a 7 vezes, dependendo das ocasiões. Né? Quando a coisa estava muito tumultuada, aí eles se reuniam com uma periodicidade muito maior, beleza? Aí a outra pergunta interessante é, quem era o presidente da Câmara? Porque hoje todo mundo sabe, nós temos um presidente, toda a Câmara tem um presidente. De onde vem isso? Pô, lá do século XVI. Quem era esse cara que representava, quem era o presidente da Câmara no século XVI? Se você colocar, né, o presidente da Câmara, um vereador, tinha o presidente, não choveu no molhado. O nome desse cara chamava-se vereador do meio. Por quê? Porque ele ficava no meio da Câmara mesmo. Entendeu? Tinha uma questão geográfica. O vereador do meio, ele ficava no meio exato, né? Uma bancada de cá, uma bancada de lá do lado dele, né? Não estou falando, essa bancada não se compreende a bancada esquerda, direita, nada disso. Era uma bancada mesmo, física, banco, onde sentar numa mesa. Ele sentava no meio e assim ele podia dialogar com todos, olhando ali, né? Ao seu um lado para o outro, de frente, tal, entendesse? Então é isso. Vereador do meio. Vereador do meio. Bom, aí entra aí a figura do juiz de fora, né? Esse eleito pelo povo, né? Dos 4, né? Dos 12, dos 4, dos 1, né? Como diz o pessoal da roça. Ele se transforma na figura do juiz de fora. Nas câmaras, que elas eram, por exemplo, a Câmara do Rio de Janeiro, né? Ela tinha o juiz do povo. E nas câmaras que eram fora do Rio, tinha o juiz de fora. Olha, interessante, né? Bem lógico, o juiz de fora é porque não está dentro. Marcelo. Interessante, a figura desse juiz de fora é também para dar, no caso de Portugal, uma voz da coroa fora da península. Beleza? Atenção para isso, viu? Detalhe, até esse momento, nós estamos falando aqui do comecinho do século XVI, até esse momento, por volta de 1550, 1555, a coroa não tinha voz tão expressiva quanto ela gostaria de ter. Talvez ela nem tivesse noção que tivesse que ter uma voz tão expressiva. Entendeu? Por isso foi criada essa figura desse juiz de fora para representar esses interesses da coroa também. Ou seja, tinha o juiz do povo, que representava os interesses do povo, e tinha o juiz de fora, que representava os interesses da coroa, dentro da Câmara. Entendeste? Então tá bom, eu acho que eu entendi. Vereador que não comparecesse à Câmara era multado. Nossa, que legal. Já pensou se essa moda pega hoje? Então, esse comentário é só para você lembrar que o vereador era multado naquela época, a menos que ele apresentasse um atestado médico, né? Assim, enfim, deixa na imaginação de vocês aí. Mentira, no atestado médico não, mas naquela época falava-se um motivo justificável, beleza? Então tá bom. Os assuntos eles eram discutidos livre, né? O texto usa a palavra livremente, eram debatidos assim exaustivamente, é quando todo mundo já estava cansado mesmo, aí tomavam uma decisão.
Eles mesmos decidiam, deliberavam sobre as decisões que tomavam. Mas bem semelhante com o processo que existe na contemporaneidade. Beleza? Tá. Decisão da Câmara não poderia ser revogada. Se alguém perguntar, a decisão da Câmara podia ser revogada? Não. Não, a decisão da Câmara era... sim, vitalícia. A decisão da Câmara era inexorável, Marcelo. Era inexorável. Tomou a decisão, já era. É claro que inexorável até certo ponto, porque a Câmara estava subordinada à coroa. Essa coroa era violenta. O que acontece? Se as decisões da Câmara conflitassem com os interesses da coroa, é óbvio que esse inexorável cai por terra, né, Marcelo? Então, o que nós estamos falando? Só isso. Nós temos hoje no Brasil, né, no Brasil contemporâneo, por que eu estou fazendo esse paralelo com o Brasil contemporâneo? Para vocês poderem entender o que foi o Brasil, né, o Brasil colônia, a professora não quer que chame de Brasil colônia, no século XVI. Porque é através do contraste que vocês vão poder entender, entendeu? Então, nós no Brasil, nós temos hoje uma figura... Vou recapitular. No Brasil, nós temos, no Brasil contemporâneo, nós temos, né, dentro da pirâmide jurídica, nós temos os tribunais. E temos os tribunais de primeira e de segunda instância, né? Entendeu? Então, naquela época, a Câmara, ela funcionava como uma espécie de tribunal. Olha só para você ver. A Câmara, é como se o sistema jurídico ele estivesse ainda embutido dentro da Câmara. Como não? Ele estava. De fato, o sistema jurídico estava dentro, né, da Câmara. E ela também funcionava como um tribunal de primeira instância. Beleza? Então tá. Bom, aí você pergunta, né? Poxa, mas um tribunal de primeira instância e um de segunda? Não, não tinha. Tinha o que existia juridicamente, era um apelo que era feito ao ouvidor. O ouvidor, ele era, depois nós vamos entrar nesse detalhe, mas o ouvidor, ele era uma espécie de representante máximo do sistema jurídico. Não há que se falar em sistema jurídico nessa época, porque senão você vai cair no anacronismo. O que vai acontecer é que você precisa entender que dentro da Câmara havia os rudimentos de uma instituição jurídica, beleza? Em alguns países esse sistema jurídico ele já era descentralizado, mas neste momento, como Portugal estava colonizando, né, e as únicas duas instituições que existiam era a Câmara e a Misericórdia, e nós estamos tratando da Câmara. Então a Câmara ela encerrava em si, caramba, é redundância, hein, Marcelo? Ela encerrava dentro do seu próprio corpo, que continua redundante, todas as funções jurídicas, administrativas, políticas, né, ideológicas, econômicas. Então é isso que vocês precisam entender. Cuidado com o anacronismo, mas veja bem, o rei centralizador, o déspota, ele não encerrava em suas mãos, ele não detinha em suas mãos todo o poder, né? Todo o poder de administração, jurídico, bélico, militar, econômico, entendeu? Então, a mesma coisa. E quem representava a coroa aqui no Brasil? A Câmara, como nós estamos vendo, entendeu? Então é isso que vocês precisam entender, tá bom? Se perguntarem para você o que eram correições, né, tem a ver com correção. Eram as inspeções que a coroa realizava sobre a Câmara, ou seja, a Câmara tinha que ser fiscalizada pela coroa, e essa fiscalização se chamava correição, ok? E quem é que realizava essas correições? O corregedor. Daí vem a expressão corregedor, certo? A expressão corregedor no Brasil, ela nasce nessa época, com essa função de corrigir. Só que isso aí era mais ou menos teoria.
não existia muito não, só quando a coisa descambava, quando começavam a haver interesses que, como eu disse, conflitavam com os interesses da coroa, viu? Da véia, né? Da coroa, ok? Detalhe, Lisboa e Goa não tinha correição, não tinha corregedor, existia no papel, mas de fato isso não era exercido lá. Depois a gente vai ver a questão lá de alguns reclamarem, os clérigos reclamarem, os fidalgos reclamarem, mas enfim, nós vamos chegar lá. Detalhe, hein? O tesoureiro, o que ele lançava lá, estava lançado. Ninguém fiscalizava o que o tesoureiro escrevia. Que coisa, hein? Bom, e que funções essa Câmara tinha aí, né? Entre outras? Ela fiscalizava a distribuição das terras, ele usa a expressão comunal, né? As terras entre os portugueses. Cobrança de taxa municipal, uma espécie de fixação de preço, né, de todos os produtos, de todos os serviços que eram exercidos na colônia. Aqui ele usa a expressão, assim, a Câmara também, como hoje, ela, na verdade, hoje quem faz isso é a Prefeitura, mas na época era a Câmara. Ela concedia licenças, licença de trabalho, licença de ofício, licença de exercício, licença, tudo que é tipo de licença era a Câmara que concedia. Ele usa uma expressão interessante, né? Bufarinheiros. Bufarinheiros, esses caras que vendem pequena mercadoria na época, aqueles caras, né? Que seriam hoje os vendedores de panela. Já viu esses caras vendendo panela na rua? Ó, não é um comentário. É um comentário só a título de exercício, hein? Não, alguém vai falar, Marcelo, não, nada disso. É um comentário, sim, lúdico, tá? Mas seriam os vendedores ambulantes que vão de porta em porta vendendo seus produtos. Esses eram os bufarinheiros. Até para ser bufarinheiro no Brasil, você precisava ter autorização da Câmara. Ou seja, eles queriam dar uma beliscada no tasquinho que o cara ganhava, beleza? Então, como eu disse, licença para tudo, né? Inclusive construção civil, ninguém podia construir se não tivesse uma licença, né? Hoje se fala alvará de construção, mas na época era licença, a licença para construir, fornecida pela Câmara. Do mesmo jeito, assim, praticamente muitas funções que a Prefeitura exerce hoje, quem exercia naquela época era a Câmara, porque não havia uma Prefeitura, né, instituída como nós temos hoje. Entendeu? Então, algumas funções, né, tipo construção de pontes, construção de esgoto, rede de esgoto, todas essas coisas elas eram feitas pela Câmara. Eu só preciso acrescentar um detalhe aqui, né, que mera coincidência, né, que eles, na maioria das vezes, como eles tinham que... esse texto vai falar, o Boxer fala isso, mas ele vai falar também, que os interesses mesmo... fazer a Câmara funcionar era para arrecadar dinheiro para a coroa. Essa coroa, ela gostava de dinheiro, né? Essa coroa, né? Enfim, é por isso que colocaram o apelido de mulher velha de coroa, né? Porque ela gostava muito de dinheiro. Se bem que mulher velha não sei, brincadeira à parte, mas enfim, o que acontece? Na maioria das vezes, esmagadora das vezes, como acontece uma grande semelhança com hoje, com os tempos contemporâneos, as obras públicas, água, esgoto, saneamento e todas as outras coisas que não eram enviar dinheiro para a coroa ficavam em segundo, em terceiro, em quarto e em quinto plano. Ou seja, primeiro eles atendiam, apagavam o fogo de dinheiro, de desejo de dinheiro da coroa. Beleza? Então tá bom. Regulamentação de feriado público, essas coisas todas que a prefeitura faz. Também era a Câmara. O autor aqui usa a expressão que a Câmara era responsável pelo policiamento. Olha, não existia no Brasil, Marcelo, hein? Quanta arrogância, hein? Não existia no Brasil de 1500 uma instituição chamada polícia, mas existia a noção de segurança que deveria ser dada ao cidadão português, que também não era essa expressão, ao reinol,
né? A expressão cidadão, né, ela vai aparecer lá na França de 1778. Ela vai aparecer lá na Revolução Francesa, na verdade, né? Então, mas nós estamos ainda aqui no Brasil, 1600, não há que se falar em polícia, mas a noção de segurança das pessoas e dos, como os próprios portugueses se chamavam, né, dos fregueses, né, aqui no Brasil, na colônia, Brasil colônia, beleza? Mas já tinham esses rudimentos, então a Câmara tinha que dar suporte a uma espécie de serviço de segurança pública, ok? É óbvio, isso aqui não está no texto, mas é óbvio que quem pesquisa por fora vai saber que o primeiro batalhão de guardas, ele vai vir para cá com Dom João Cueca, né? Dom João VI, quando ele chega aqui, que ele vem fugido, lá nós vamos falar isso aqui mais à frente no texto. Só quando o timer chegar aqui eu vou lembrar vocês. Ele vai trazer não todas as suas instituições, né, devidamente escoltado pela Real Navy inglesa. Mas vamos lá. Aí você vai perguntar assim para mim, ué Marcelo, mas de onde provinha o dinheiro para a Câmara se autogerir, né, e ainda enviar dinheiro para a coroa, que gosta muito de dinheiro? Então o que acontece? A Câmara tinha os seus negócios, a Câmara tinha prédios alugados, a Câmara ela cobrava os impostos. E esses impostos, como os homens bons, eles eram ricos, eles não recebiam pelo salário, né? E eles, praticamente, o que interessava neles era as prerrogativas de serem políticos, né? Um cidadão eminente na sociedade. Então, o que acontece? Rolava muito dinheiro. Esse dinheiro, ele era arrecadado, né? Ele era enviado para Portugal. Mas, então, a Câmara tinha os seus negócios de automanutenção, que ela tinha prédios públicos que ela alugava para os comerciantes, cobrava os impostos, né? Cobrava imposto de tudo, entendeu? Detalhe, se perguntarem para você, então eles cobravam o imposto do pão, do sal e do vinho. Não. O pão, o sal e o vinho, eles não haviam essa cobrança de imposto para, tipo, uma espécie, não é cooptação, mas uma espécie de incentivo ao comerciante português vir para cá, né, e se instalar aqui. Opa, vou lá para o Brasil porque lá eu posso vender pão, e vendendo pão eu não vou pagar imposto, não pagando imposto eu fico mais rico. Lembra engano, né? Porque lá na frente nós vamos ver que vai haver cobrança de taxas, né, por cabeça, mas eu estou adiantando, mas nós vamos ver isso mais à frente. Também uma outra fonte de renda que está sendo falada aqui posterior da Câmara é as multas, né? Qualquer coisa que mijasse fora do pinico lá multa nele. Era também fonte de renda, beleza? É como nós temos hoje um código de posturas da prefeitura. Naquela época quem cobrava, lembra dos almotacés? Aquele cara que controlava pesos, medidas, estava aquele expert. Então, ele fiscalizava as instituições, os comércios, né? E se ele verificasse que houvesse aí alguma transgressão a esse, uma espécie de código de posturas municipais, ele chegou a ser editado no Brasil, foi editado primeiramente em Portugal, porque nesse tempo o Brasil ainda não tinha uma imprensa. Vocês lembram disso? Não lembram, mas eu estou dizendo, né? Nem sabe, mas eu estou dizendo. Então é o seguinte, esse código foi impresso em Portugal, e o que vai acontecer? Ele era trazido para cá e os almotacés, né, lia e cobrava e fiscalizava. Era uma espécie de código de posturas, beleza? Tá bom. Aí você vai perguntar, eu deixei o player ligado aqui, mas vamos lá. Aí você vai perguntar, como é que era a taxa? Como é que era? Era elevado? Era baixo? Não, esse imposto ele era caro. A coroa, como é que ela fixava, né? Qual que era a base de dados para que a coroa pudesse estabelecer um preço máximo, um valor máximo para que esse imposto, né? Bom, como é que era isso? Como é que se dava isso? Ou seja, o autor ele é bem
simplório. Ele diz o seguinte: a coroa taxava os impostos pelo nível mais alto, ou seja, o imposto sobre o comércio do trigo, né? Aí o máximo que ele podia taxar deixava uma margem de lucro pequena para o comerciante e, na verdade, a coroa ficava com os impostos praticamente. Que semelhança com os momentos contemporâneos, né? Mas veja bem, lembra que eu falei do contraste? É isso aí. Eu vou voltar aqui no que eu acabei de falar aqui agora há pouco, né? Quando a coroa via, né? É claro, quando eu falo a coroa, estou falando dos representantes da coroa, né? Geralmente os juízes de fora. Quando eles viam que o comerciante ele tinha uma condição abastada, ele estava enriquecendo, isso aqui, aí a coroa sabia, né? É óbvio, isso aqui é contrafactual, viu? Isso não cai na prova, mas é o pensamento esquizofrênico do tio Marcelo. Mas veja bem, quando a coroa sabia que eles tinham uma vida, estavam arrecadando muito, ela lançava um imposto por cabeça, tipo assim, o cara tem uma propriedade de R$1 milhão, então eles cobravam um imposto que fosse condizente com aquele estilo de vida que ele possuía. Interessante, né? Entendeu? Então esse que eu te falei, que era a cobrança de imposto por cabeça, beleza? Bom, isso acontecia, essa cobrança por cabeça, ela não acontecia assim, né? Vamos estipular, o imposto ele era um para todo mundo. Essa cobrança por cabeça, que eu estou dizendo, ela acontecia em situações especiais, quando a coroa estava completamente enforcada. Geralmente por causa de dívidas com a pompa e a ostentação da Casa Real em Lisboa. Beleza? Então tá bom. É o que eu falei, tinha que ter, né, uma presunção. Hoje em dia no Código Penal tem uma coisa chamada a presunção de inocência, né? Então, para defender o ônus da prova, cabe a quem acusa e em dúbio pro réu. Ou seja, em dúvida o réu é beneficiado. No caso, a coroa, não tem nada a ver uma coisa com a outra, só falando borracha. Mas veja bem, a coroa, se ela presumisse que você tinha condição de pagar um imposto de R$1 milhão, de sei lá do que, aí ela te cobrava. Entendeu? Exatamente essa quantia. Um pouco de exagero, mas é mais ou menos isso. Lembra que a gente falou sobre aquela questão de que eles não recebiam, os cidadãos da Câmara, os oficiais da Câmara, eles estavam ali por causa dos privilégios, entendeu? Um desses privilégios é que eles não podiam ser presos arbitrariamente e nem torturados. Qualquer outro indivíduo que vivesse no Brasil colônia dessa época, podia ser preso ou torturado, né, para que confessasse especificamente das questões religiosas aí, né, de Inquisição, que elas aconteciam. Depois a gente vai ver que tanto que aconteceu que naquele outro livro, não vou entrar nesse detalhe aqui, né, lá na Vida Privada de Portugal, viu? Nós vamos tratar desse assunto, mas agora um dos privilégios desses oficiais era não ser preso nem torturado. Só tinha uma pequena observação, né? Nos casos de autotraição, ou seja, quando o crime que eles tivessem cometido ferisse os interesses da coroa, aí podia ser oficial que não adiantava porcaria nenhuma, ia ser torturado. Mas essa tortura ela era dada pelo sistema jurídico político, né? Aí mais para frente, lá na vida privada, entrando na vida privada de novo, né? Mas na vida privada você vai entender que essa tortura era feita pelo sistema político. A igreja fazia o processo, mas quem torturava era o político. Aqui não. Aqui nós não estamos tratando de assunto religioso, nós estamos tratando de um assunto político. E nesses assuntos políticos em que feriam os interesses da coroa, mesmo sendo oficiais, mesmo tendo a prerrogativa de não ser torturado, eles eram torturados. Certo? Até confessar, né? Quem foi que furou o bolo com o dedo mindinho. Também, porque a expressão é importante, né? Ah, eu sou fidalgo. Já era, velho. Feriu o interesse da coroa, fidalgo ou não ou fidalgo, você seria torturado.
Bom, nós estamos falando, né, não é das exceções, nós estamos falando dos direitos. Um dos direitos, das prerrogativas desses oficiais da Câmara, eles eram desobrigados de prestarem o serviço militar, exceto se a cidade em que eles morassem fosse diretamente atacada. Por que o autor fala isso? Porque logo no princípio, para quem leu os textos do Boxer, vai entender claramente que nesse período do Brasil, a segurança do território competia aos colonos. Lembra daquela questão da capitania geral, lembra quem leu a carta de Tomé de Souza, o regimento de Tomé de Souza, na verdade, né? Regimento de Tomé de Souza, ele vai entender que nesse momento do Brasil, quem fazia a segurança pessoal da propriedade do território eram os próprios colonos, com os próprios recursos. E a coroa, quando quando havia muito interesse, ela construía um ou outro fortezinho aqui ou ali, mas que também foram atacados por índios. Essa questão é uma questão extra, é uma questão para outra aula. É só um corpus orbitante nesse discurso que a gente está fazendo aqui do Império Colonial Português. Ok, crianças? Então tá bom. Bom, outro direito, outra prerrogativa dos oficiais da Câmara era o seguinte: eles não eram obrigados a acolher em suas casas, em suas dependências, oficiais e soldados enviados pela coroa para representarem os interesses da coroa. Porque quando a coroa, né, cismava, ela mandava um bando armado, uma milícia, né? Porque a expressão milícia, ela não tem a conotação que tem. Sim, existe um esqueleto que é comum entre as duas milícias, a de hoje e a anterior, apesar de que eu não sei o que é milícia, mas naquele tempo a milícia ela representava eram homens armados, né, que representavam os interesses de uma corporação, que na verdade uma instituição, que era a coroa. Nós podemos chamar assim instituição, mas então quando a coroa queria, essa coroa era terrível, né? Ela mandava os soldados dela para cá e alguns reinóis que estavam aqui, abastados, eles tinham a obrigação de acomodarem esses militares, esses soldados. Né? Não se usava essa expressão militar naquela época, mas esses indivíduos militarizados, né? Militantes não, porque por isso, né? Esses indivíduos, eles para representar os interesses bélicos, né? Sabe-se lá quais, né? Aí os oficiais, eles não eram obrigados. Legal? Eles não eram obrigados. Então essa era uma das vantagens, né? E vantagem mesmo, né? No sentido de você não ter que... Não sai nada de pessoa, você alimentar um batalhão por um mês, por um ano. Então era mais fácil você ser abastado, ser homem bom, né? Que você estava livre dessa obrigação que era para todos, exceto os políticos. Fora quem lembra da charrua, o autor, ele usa essa expressão. É claro que no Brasil não tinha charrua, só que quando a coroa queria, ela tomava o cavalo e os implementos agrícolas, ela tomava a título de empréstimo, né, por tempo indeterminado. Assim, pegava o cavalo do cara, e às vezes o único bem que o cara tinha era um cavalo. E ter um cavalo no Brasil de 1500, do século XVI, entre 1500 e 1599, mas no Brasil do século XVI, do Brasil colônia, ter um cavalo fazia uma diferença brutal na vida do indivíduo. Tinha pessoas que chegaram a vender um mundo de terra. Isso aqui não está nesse texto, vai estar lá no... Quer ver? Ih, meu Deus, como é que é o nome do cara? É tanto maluco que escreve tanta coisa que eu esqueci, mas é um dos textos que o Clínio passou. Não sei se é do Dibi, se é do Mark Bloch. Enfim, não existia essa charrua no Brasil, tá? Mas os implementos estavam aqui, e como muita gente defende, né? A gente vai ler um texto mais à frente, eu não sei se eu vou ter tempo de fazer isso, para que vocês possam ter acesso a esse conteúdo, mas antes da prova, né? Mas veja bem, não existiu no Brasil
alguns autores, né? Quem é você na fila do pão, Marcelo, para dizer que no Brasil não existiu feudalismo? Tem uma, né, a bancada está dividida em esquerda e direita, né? Tem um grupo de historiadores que acredita que no Brasil existiu o feudalismo, no outro grupo acredita que não existiu o feudalismo, que as relações elas não eram idênticas, enfim, então não há que se falar em charrua, mas o autor do texto fala em charrua. Por quê? Talvez ele quis fazer alusão a este processo, né, de maquinaria agrária que era subtraída, não subtraída porque não na questão criminosa, mas ela era apossada pela coroa para representar os interesses da coroa. Entendeu? Então, nós estamos falando das prerrogativas dos vereadores, então, dos oficiais da Câmara. Então, essa era uma das prerrogativas, não terem suas charruas devidamente explicada, que eu acabei de explicar, né? Entre aspas, charruas, não podiam ser tomadas assim, né? Como se fazia com os outros. Mas os outros pobrezinhos reinóis, né? Pobrezinhos, coitadinho deles, né? Escravos, enfim, tinham obrigação de ceder suas charruas para a coroa. Bom, existiam muitas outras prerrogativas e liberdades e gozos que os oficiais da Câmara gozavam. Ele não vai entrar aqui, o autor não entra em detalhe, porque senão esse áudio aqui ia ter umas 5 horas, eu já falo pra caramba, né? Enfim, mas uma das prerrogativas desses oficiais da Câmara era conversarem diretamente com o rei. Ó, que legal! Legal para eles, né? Legal para quem? Aqui ele entra na questão, ele usa assim, ó, que os oficiais recebiam propinas. Gente, pelo amor de Deus, hein? Não há que se falar que a propina do século XVI é a mesma propina do século da época contemporânea, época a qual nós estamos falando aqui. Essa propina propina, na verdade, eram gratificações que a coroa dava a esses indivíduos, a esses cidadãos, a esses oficiais da Câmara, que é a expressão correta, né? Pelos serviços que eles prestavam. Entendeu? Alguns deles não recebiam propinas, não. Recebiam uma mixariazinha para comprar o pessoal fala assim, comprar um fato. Fato eterno, viu, gente? Fato eterno. Então o cara recebia uma mixariazinha para comprar uma coisa assim entre 500 ou 1000 cruzados para comprar um terno novo, para poder trabalhar o ano inteiro com aquele terno. É claro que como ele era rico não precisava disso, mas era um agrado. O rei está te dando um agrado, você pegava, né? É claro, né? Outro detalhe é o seguinte, essas propinas que nós já devidamente explicamos, que não eram por efeito de corrupção, porque a coroa não vai corromper a si mesma, né? Elas eram dadas também para os oficiais da Câmara se eles assistissem à realização, na verdade, dos eventos religiosos que eram preconizados pela Igreja, por falta de uma palavra melhor, ou talvez porque eu queira, porque os eventos que a Igreja Católica praticavam em conluio com a realeza. Ó, Marcelo, conluio? Não, assim, vamos dizer, a igreja tinha as festas, dessas festas que aconteciam no Brasil, né? A mais importante era a festa do corpo de Deus. Então o oficial da Câmara, se ele fosse publicamente e as pessoas vissem que ele estava lá, né? Aí ele ia lá depois na coroa, dava o nominho, é claro, tudo era registrado, e ele pegava o seu dinheirinho sagradinho, a sua propininha com a coroa, beleza? Então tá bom. A segunda festa mais importante era a festa do patrono da cidade. Patrono já expliquei. Agora começa a entrar uma coisa interessante. Ele fala que a partir da segunda metade do século XVI, ou seja, a partir de 1550,
a coroa começa a se interessar mais pelos assuntos da Câmara. Porque, na verdade, ela está se interessando mais pelos assuntos da colônia, né? De como ela pode transformar isso aqui num produto comercializável. Aí o que aconteceu? O que aconteceu? Essa é boa. O que começou? O que vai mudar com com esse interesse da coroa depois de 1550? Aquelas listas dos trienais, ela começa a ser enviada para a coroa, para que a coroa faça a seleção dos candidatos do seu interesse, é claro, né? Com a finalidade de selecionar os vereadores que iriam governar, que iriam atuar, né, no próximo ano. Gente, eu vou dar pause aqui, vou dividir esse vídeo aqui em 4 ou 5, viu? Esse áudio vai demorar, mas vale a pena. Tá ficando legal a explicação do professor aqui, ok?